Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje mais uma aula de biologia aqui. Galera, a parte introdutória da biologia, beleza? Aula importantíssima aí para o Enem e para as nossas provas aí. Primeira aula aqui agora, então, características dos seres vivos. Fiquem ligados aí. Quais são as características que todos os seres vivos têm? Já se perguntaram? Então, existem características, pessoal, que os seres vivos compartilham entre si. Ou seja, todos eles têm, beleza? Seja uma bactéria, seja um mamífero, todos eles possuem características que são similares, beleza? Independente do ser vivo. Então essas características quais são? Eu elenquei aqui as características, tá? Que estão destacadas aqui. E essas características, galera, eu tentei seguir um raciocínio lógico para a gente poder entender como que funciona isso desde do início, beleza? Desde a parte básica. Então, por exemplo, qual que é a primeira característica que todo ser vivo tem? Presença de célula. Ou seja, o que é célula, galera? Célula, pessoal, é como se fosse ali os blocos de montagem, tá? É o bloco de montagem dos seres vivos. Eu sempre falo, dou essa ideia de bloco de montagem para você pensar lá naquelas pecinhas Lego, sabe? Aquelas pecinhas Lego. Você não tem um tipo só de pecinha Lego, você tem vários tipos de pecinhas Lego, grande, pequeno, médio e tal, você tem vários tipos, entende? Então essas pecinhas Lego, quando você vai juntando elas, você vai criando formas, certo? Criando coisas maiores. Então a mesma coisa dos seres vivos. Existem seres vivos que são formados somente por uma célula, são seres unicelulares. Existem seres vivos que são formados por muitas células, que são os multicelulares ou pluricelulares, certo? Mas o que acontece? Esses bloquinhos de montagem vão se juntando e formando estruturas maiores, estruturas multicelulares, certo? Como um bloquinho desse pode ser uma única célula ou ser unicelular, certo? Mas a célula, galera, guarda aí, ela é a unidade fundamental dos seres vivos. A unidade fundamental dos seres vivos. Isso é extremamente importante. Então, ou seja, todo ser vivo, ele possui célula. Ah, professor, existe algum ser vivo que não tem célula? Não, porque é característica dos seres vivos ter célula. Ah, mas o vírus, professor, é um ser vivo? Não, o vírus não é o ser vivo. Hoje nós estamos na moda de falar aí de Covid-19. Mas, meu brother, o Covid é um vírus. Não é um ser vivo, porque ele não possui organização celular. Ele não possui, se ele não possui organização celular, ele tem um monte de características aqui que ele não tem, entendeu? Então ele não possui organização celular, não pode ser considerado um ser vivo, beleza? Próxima característica então, composição química, ok? Composição química, ou seja, todo ser vivo tem que ter uma composição química básica. O que é a composição química básica, pessoal? É um conjunto de elementos químicos, certo? Que estão presentes em todos os seres vivos. É um conjunto de elementos químicos que todos os seres vivos possuem. Ah, professor, mas uma bactéria tem esses elementos químicos? Tem. Ah, um animal tem esses elementos químicos? Tem. Todos eles. Ah, mas esses elementos são os elementos que formam todos os seres vivos, tipo assim, todos os seres vivos só tem esses elementos, só tem esses aqui? Não, não tem só esses aqui não, beleza? Tem outros também, mas todos os seres vivos têm esses 6, entendeu? São os elementos químicos que são comuns entre todos os seres vivos. Os outros elementos estão em um, está em outro, tem mais em um, tem mais em outro, mas isso aqui não, ó. Isso aqui é frequente em todos. E quais são os elementos químicos? Eu estou representando aqui nessa palavrinha, chomps, beleza? Essa palavrinha chomps aqui, ó. O que é chomps? Ah, chomps é os elementos químicos, professor. Esse nome chomps é a composição química? Não, o indivíduo. Chomps é a palavrinha para você lembrar de quais são os elementos. Eles estão representados aqui pelos seus símbolos na tabela periódica. Lembra da tabela periódica? Aquela lá na química, no professor da química lá falou sobre os elementos químicos que já foram catalogados dentro de uma tabela chamada tabela periódica. Pois é, esses elementos químicos, eles são representados por símbolos, certo? Letras, né? Símbolos. E aqui eu tenho os símbolos dos principais. No caso aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Carbono, letra C, hidrogênio, letra H,
oxigênio, letra O aqui, o nitrogênio, letra N, né? Fósforo, letra P, certo? Ah, mas fósforo, P, professor? Sim, na tabela periódica o fósforo é representado pela letra P. Enxofre, né? Letra S aqui, ó. Ah, mas enxofre começa com S? Indivíduo na tabela periódica começa com S, beleza? Porque o enxofre lá, o símbolo do enxofre na tabela periódica é o S, beleza? Então, chomps, pronto. Essa minha palavrinha aqui, ó, vai te salvar nos exercícios, quando você for resolver os exercícios, porque você vai lembrar quais são os elementos químicos que estão presentes em todos os seres vivos, beleza? Todos os seres vivos têm esses aqui, beleza? Formando moléculas, formando substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, entendeu? Isso aqui se juntam, esses elementos químicos, galera, se juntam dentro da célula, certo? Formando moléculas e substâncias complexas, como substâncias inorgânicas, que são um pouco mais simples, e substâncias orgânicas, que são mais complexas. Então, eu junto esses elementos químicos dentro da célula, e essa célula produz essas substâncias orgânicas, e utilizam as substâncias inorgânicas, né? Porque as substâncias inorgânicas, elas são utilizadas pelo ser vivo, e são produzidas substâncias orgânicas dentro da célula. Entendeu? Então, esses elementos químicos são essenciais para o funcionamento da célula. Então, nós podemos falar que ele é uma característica, essa composição química é uma característica dos seres vivos. Beleza? Característica dos seres vivos, elemento. Então, eu falei de célula, presença de célula, e essa célula possui elementos químicos básicos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E agora nós vamos falar de metabolismo, que é uma outra característica dos seres vivos. Todos os seres vivos têm a capacidade de fazer o metabolismo celular acontecer, certo? Eles têm a capacidade de transformar esses elementos químicos em moléculas complexas. Então ele pega isso aí através do metabolismo e vai convertendo. Então o que é metabolismo? Conjunto de reações químicas. Ou seja, essas reações químicas, galera, que acontecem dentro de onde? Da célula. Certo? Olha a jogada, ó, para você entender. Acontecem essas reações químicas dentro dessa célula, utilizando o quê? Utilizando esses elementos químicos básicos. Então eu pego esses elementos químicos, certo? Que estão disponíveis aí na atmosfera, tal, né? Na água. Então eu vou trabalhando, os seres vivos vai trabalhando esses elementos no seu metabolismo, certo? Para produzir moléculas complexas. E quais são os dois tipos básicos de metabolismo? Catabolismo e anabolismo. São dois tipos básicos. O que é catabolismo? Catabolismo basicamente é o que? Degradação. O que é degradação? Quebra. Entende degradação como quebra, beleza? Então, por exemplo, eu peguei esse pincel aqui e vou te dar um exemplo. Então, esse pincel aqui, ó, é uma molécula grande lá. Então, o que acontece? Dentro do metabolismo, dentro do catabolismo, vai acontecer uma reação química, racatapapum, e pronto, quebrou. Ou seja, eu formei a partir de uma molécula, eu quebrei essa molécula, eu degradei essa molécula, certo? Eu modifiquei ela, quebrei e formei outras moléculas, certo? Um exemplo de reação de degradação, de catabolismo, eu tenho a respiração celular. Ou seja, a respiração celular, pessoal, é quando, por exemplo, a glicose está entrando dentro da célula, ela sofre uma série de reações de catabolismo, certo? Uma série de reações de degradação. Essa glicose vai sendo quebrada e vai liberando o quê? Vai liberando gás carbônico, vai liberando água e vai produzindo ATP, certo? Vai fazendo a síntese do ATP. Acaba sendo uma reação de síntese ali de ATP, mas aí eu vou quebrando, eu estou degradando a glicose e eu vou quebrando ela, produzindo outras moléculas mais simples, certo? Então isso aí também é catabolismo. E uma outra reação de anabolismo, certo? A reação de anabolismo ou metabolismo tipo anabolismo são as reações de síntese, ou seja, a reação de produção. Ao passo que eu tenho duas moléculas aqui, certo? E aí eu vou unir essas duas moléculas. Então vou lá, entra uma enzima aqui, pronto, formei uma molécula. Ou seja, de duas moléculas eu fiz uma síntese, eu formei uma molécula diferente, certo? Um exemplo de síntese é a fotossíntese, certo? A fotossíntese é uma reação que acontece onde? Nos vegetais.
a partir da iluminação, né, da luz solar. Essa luz vai provocar nas folhas dos vegetais ali a união de gás carbônico e água, né? A gás carbônico é retirado da atmosfera e a água que é retirada ali do solo, né? Através das raízes, pega isso, une essas duas e forma uma molécula de glicose, certo? Então várias moléculas de gás carbônico, várias moléculas de água se juntam, certo? Na presença de luz lá na folha, produz o que? Glicose. Então essa é uma reação de síntese, certo? Uma reação de produção. Ou seja, então a síntese de glicose, um tipo de anabolismo. Então, olha, de novo, a célula, para funcionar, para ser ser vivo, tem que ter célula. Dentro dessa célula eu tenho esses elementos químicos. Esses elementos químicos estão sendo trabalhados, certo? Estão sendo modificados através do metabolismo. E aqui, pessoal, esse metabolismo, certo? Vai fazer o quê? Vai fazer com que a célula se desenvolva. A célula vai começar a crescer, a célula vai começar a se desenvolver, tá? Então o crescimento aqui da célula é baseado no quê? No seu metabolismo. Ela vai modificando as moléculas, vai se alimentando, né? Vai fazendo ali suas reações de metabolismo e ela vai crescendo. E quando uma célula está crescendo, pessoal, por exemplo, se for um ser unicelular, a célula vai aumentar de tamanho, certo? Se for um ser multicelular, a célula vai se multiplicar, certo? Para fazer o organismo crescer em número de células. Então o organismo vai crescer em número de células, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Acontecendo essa reação de metabolismo, o ser vivo vai crescendo, o ser vivo vai se desenvolvendo. E ao passo que ele vai crescendo e que ele vai se desenvolvendo, automaticamente ele entra em processo de reprodução. Ele começa o processo reprodutivo. Ou seja, uma outra característica dos seres vivos é que eles podem se reproduzir, eles podem criar descendentes ou criar cópias, né? Gerar descendentes. Então é uma outra característica dos seres vivos. O ser vivo que está saudável, galera, ali ó, que está com seu metabolismo em dia, suas moléculas, sua composição química está top, a sua célula está funcionando belezinha, ele se reproduz, ele naturalmente vai se reproduzir. Beleza? E aí, pessoal, dentro da sua reprodução, eu vou falar primeiro aqui de hereditariedade, ó. Dentro da sua reprodução, ele já começa a expressar essa característica, hereditariedade. O que é hereditariedade? É a capacidade que esse ser vivo tem durante a sua reprodução de fazer o quê? De passar as suas informações genéticas para os seus descendentes. Então, os seus descendentes vão ter a sua informação genética, beleza? Olha aqui, ó, eu coloquei aqui a imagenzinha do DNA. Ele vai ter o seu material genético, o seu DNA sendo passado agora para os seus descendentes. Mas aí eu coloquei evolução, uma outra característica agora, pessoal, dos seres vivos. Coloquei no meio aqui, certo? Mas por quê, pessoal? Porque é o seguinte, a evolução ela tem um fundamento de fazer o quê? De transformar o ser vivo no decorrer do tempo. No decorrer do tempo o ser vivo vai sendo transformado. Mas essa evolução, ela só é sentida a partir de muito tempo que esse ser vivo vai produzindo gerações e gerações. Entende? Então são milhões de anos para poder você conseguir fazer um processo evolutivo, né? O processo evolutivo se completar. Então é algo que leva muito tempo. E isso você tem o mecanismo da reprodução sendo usado para a evolução, certo? E você tem aqui também a questão da hereditariedade. E essa evolução, galera, a passagem do material genético para os seus descendentes é o que vai acontecer, o que pode acontecer um processo evolutivo, ou seja, que é a transformação ao longo do tempo, certo? Eu tenho 3 padrões aqui para a evolução, nós vamos discutir isso melhor mais para frente, mas o primeiro padrão aqui é a mutação. O que é mutação? É uma modificação. Olha aqui o DNA em azulzinho, eu tenho essa parte vermelhinha aqui que é como se fosse uma mutação, ou seja, mudou o material genético, não era para ser esse, mas mudou. Só que essa mutação, ela pode ser benéfica como ela pode ser maléfica. Se ela for benéfica e ela for passada através da hereditariedade para os descendentes, então eu consigo ter agora um processo evolutivo ou a partir da modificação do DNA. Então, uma característica
que foi passada para o meu filho, ou aconteceu uma mutação em um indivíduo, depois de muito tempo essa mutação começa a se acumular ali e chega lá na frente, né, através do processo reprodutivo, chega lá na frente, essa mutação passa a se expressar, ou seja, aconteceu então evolução. Uma outra é a adaptação. O que é adaptação? É quando um ser vivo ele se adapta ao meio que ele está. Então, ou seja, houve uma modificação no ambiente, esse ambiente teve uma modificação, ou seja, uma era glacial, ficou muito gelado, ficou muito frio, né? Eu sempre dou esse exemplo. Aí, os indivíduos que conseguirem sobreviver, ou seres vivos que conseguirem sobreviver a essa era glacial, ele vai se reproduzir, ele vai deixar descendentes. E ele deixando descendentes, galera, aquela geração vai se adaptar àquela condição. Os que não se adaptarem àquela condição vão morrer. Aí entra um terceiro padrão da evolução, que é a seleção natural. A partir da adaptação ao ambiente, esse ambiente que eu tinha antes ali, um ambiente gelado, selecionou uma quantidade de organismos, ou um grupo de organismos que se adaptou àquela condição e conseguiu se reproduzir, conseguiu deixar descendentes, certo? E esses descendentes naturalmente foram selecionados por aquele ambiente. No terceiro ano do ensino médio, nós vamos falar melhor sobre a questão da evolução. Mas o que você tem que guardar aqui agora é que a evolução é uma característica dos seres vivos, beleza? Então, hereditariedade. Outra, resposta a estímulos é uma outra característica dos seres vivos, pessoal. Por exemplo, vamos pensar, quando você acorda e você tá de noite ainda ali, você acorda e alguém liga a luz no seu rosto, o que você vai fazer? Você vai ficar meio, né? Os nossos órgãos dos sentidos, pessoal, eles têm muito essa característica. No caso aqui dos animais, né? Nós somos animais, muito evidente a questão dos estímulos, beleza? Quando você sente medo, é um estímulo, certo? Quando aquele pitbull começa a rosnar perto de você, você já tem um estímulo de correr, beleza? Entendeu? Você já fica com medo, é um estímulo, certo? Então nós vivemos com estímulos. Ah, tá frio, né? Tá muito frio o ambiente, aí você começa a arrepiar ali, né? Os seus pelinhos começam a ficar ouriçados e tal. São estímulos, né? São todos estímulos. Então os seres vivos, eles são estimulados. Ah, mas aí você está falando só de animal. Não, mas isso acontece em bactéria, certo? Existem as bactérias, por exemplo, se ela estiver num ambiente que ele não tem muitos alimentos para ela vai procurar um lugar, mas que ela vai sobreviver, entendeu? Então, a questão aqui é o que, galera? É procurar um ambiente onde ela possa realizar o seu metabolismo, ela consiga a sua composição química se manter estável, ela consiga se reproduzir, e esses estímulos levam esse ser vivo nesse sentido, beleza? Porque se ele não fizer isso, ele vai morrer. Então ele tem que ser estimulado a procurar um lugar melhor, um ambiente legal para ele. Então a resposta a estímulos é muito importante. E por último, a questão de movimento, pessoal. Movimento. Seres vivos, eles se movimentam, beleza? Eles têm essa característica de fazer a movimentação. Então, o que acontece? Quando eu olho nos animais, eu vejo que os animais se locomovem, né? Então, a locomoção ali, ó, a busca de alimento, bababá, nos animais, a caça, né? Eu vejo isso muito nos animais. Mas nos vegetais, qual o tipo de movimento que eu tenho nos vegetais, por exemplo? Por exemplo, pensa no girassol. O girassol, ele se orienta, ele se movimenta a partir de uma orientação geográfica em relação ao Sol, beleza? Então eu tenho aí uma movimentação dos vegetais. Eu tenho também a ciclose. Ciclose é um movimento que acontece dentro do citoplasma das células vegetais, que fazem com que o citoplasma dela vai distribuindo ali os nutrientes que estão sendo produzidos na fotossíntese, por exemplo. Beleza? Então isso aí é movimento, tá? Movimento é a reação também, movimento e reação ali, né? Resposta, estímulo, tudo isso é uma característica dos seres vivos. Beleza? Galera, sobre característica dos seres vivos, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, depois a gente vai esclarecendo aí nas próximas aulas, beleza? Fique com Deus, até mais.